paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Só aqui. Pai, obrigado por tua palavra, por tua santa palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, porque o Senhor já tem manifestado aqui a sua graça, a sua bondade e a sua glória. Continua, Deus, manifestando as nossas vidas, Senhor Deus, a tua palavra, o teu perdão, para trazer através da tua palavra, Senhor Deus, transformação, Deus, para o nosso interior, Senhor Deus, para nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus amados. Esses capítulos aqui, que nós lemos do 14 em diante, até o 17, 18, 17, é um dos trechos mais extensos da Bíblia, com registros de palavras diretamente da boca do Senhor. Ensinamentos, instruções, orações, exortações, aqui no Evangelho de João. São capítulos preciosos, com verdades muito profundas. E Jesus estava naquela noite no cenáculo, antes de ser traído, com esses discípulos, e ali ele traz uma série de instruções, as últimas instruções aos discípulos, inclusive anunciando a sua partida iminente, a sua crucificação, mas também anunciando a promessa do Espírito Santo de Deus, que seria derramado sobre aqueles que creem. E nesse contexto Jesus fala exatamente isso aqui para ele. Ele estava falando do Consolador que viria da parte que o Pai enviaria em seu nome. E aqui ele diz essas palavras aqui: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A palavra paz, irmãos, primeiro nós, o nosso cumprimento, como cristão já é assim, né? A graça e a paz, alguns dizem, né? A graça do Senhor Jesus, a paz do nosso Senhor, ou então a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz do Senhor Deus e Pai. Né? Sempre nós nos saudamos com a paz. Os cristãos sempre se saudaram dessa forma também. E até essa saudação é até extraída das próprias cartas, principalmente as cartas de Paulo. Paulo cumprimenta praticamente em todas as suas cartas, ele cumprimenta os irmãos dessa forma: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também cumprimenta dessa forma, né, sempre que ele cumprimenta, ou às vezes na despedida, no término da carta, eles trazem esse termo, a paz. Isso não é novidade no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os irmãos, o povo de Israel, se cumprimentava dessa forma. Shalom, que é a palavra hebraica que é traduzida para a nossa língua como a paz. Esse termo, shalom, no Antigo Testamento, ele se repete 237 vezes. Ele e as suas variantes, né? Shalom, 237 vezes. E significa paz, completude, perfeição, bem-estar e também saúde. Saúde física, mental, espiritual. Em Gênesis 15, quando Deus fala com Abraão e fala a respeito dos últimos dias de vida dele, né, ele diz assim, ó, e tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Ele disse para Abraão. Tinha as promessas para ele sobre filho e tudo mais, herança e tudo mais, e ele disse, não, e tu não, tu vais aos teus pais, ou seja, aos teus ancestrais, aqueles que já partiram, tu vais em paz. Em boa velhice serás sepultado. Ou seja, ele está dizendo, tu irás com tranquilidade, descansadamente, despreocupadamente. Né? Ele teria uma vida tranquila, até ele ser recolhido junto aos seus pais. O Salmo 41, versículo 9, ele diz assim, irmãos, aqui falando, é um salmo messiânico, em que Davi se refere a si, mas é uma profecia de Cristo. Né? E ele diz assim, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.
aqui é um prenúncio da traição de Judas, amigo de Jesus. Quando ele traiu Jesus, ele beijou Jesus, ele disse, né, aqui vens, amigo. Jesus chamou ele de amigo. Né, e Jesus deu um bocado molhado do pão para ele, naquele momento em que ele seria imediatamente traído. Então, quando fala aqui amigo íntimo, né, no original, né, é uma vertente também da raiz shalom. Ela quer dizer amigo da minha paz. Pessoa com quem eu tenho paz. Esse amigo íntimo é amigo de paz. Né? E amigo de paz é quando você tem amigo da paz, quando você se sente confortável com alguém. Né? E implica aí uma relação de confiança mútua, né? Em que você tem a tranquilidade de se relacionar com essa pessoa sem temores, sem medo de traição ou coisa assim. Né? Implica um relacionamento de confiança, de harmonia entre duas pessoas, né? Que é o contrário de um relacionamento de discussão, de conflitos, de guerra, né? Entre pessoas, até nações. Né? Shalom, a palavra shalom também está relacionada, está associada ao bem-estar pessoal e à saúde, como nós já havíamos mencionado. Né? Geralmente, né, como uma pergunta, ela aparece no Velho Testamento como uma pergunta. Quando Joabe, né, o comandante do exército de Israel, ele cumprimentou um outro comandante, Amasa, né, ele recebe lá em 2 Samuel 20, ele diz assim, vai contigo bem, meu irmão? Vai bem contigo, meu irmão? Então, essa pergunta, ela também é uma pergunta que se refere à paz. Você está em paz, meu irmão, mas direcionada à sua condição física e da alma espiritual, se ele estava bem. Né? No contexto dessa escritura aqui, depois ele o trai e mata com a lança, com a espada. Né? Joabe mata Amasa com a espada. Shalom também está relacionado, irmãos, às relações bem-sucedidas entre duas pessoas ou entre duas nações que vivem em paz. É quando Cícera, um general que batalhava contra Israel, ele perdeu a batalha, ele fugiu, ele na fuga dele, ele se abrigou na barraca de uma mulher de um povo descendente, né, dos queneus, Jael. Né? E a Bíblia explica, né, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, que era queneu. Então, por haver paz entre aquela tribo ali e o exército que ele comandava, ele se abrigou nessa barraca, mas também se abrigou no lugar errado. Havia paz entre os queneus e Israel. E Jael, ela matou aquele general enquanto ele dormia. Né? Ela era por Israel. O profeta Isaías, também falando de paz, irmãos, ele prenuncia a vinda do Messias, nascido de uma criança, nascido como uma criança, não de uma criança, né? Nascido de Maria, de uma mulher. Né? E ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Shalom. Né? E quando no versículo seguinte ele se refere ao reinado desse príncipe que virá, como foi falado aqui, a Vitória falou, que nós esperamos a vinda do nosso Senhor para reinar. Então, esse reinado, ele fala de um reinado de paz. Ele diz que do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi em Jerusalém. Haverá paz no reinado desse príncipe. O Salmo 122 é um salmo muito precioso. E ele é uma celebração da paz em oração. Num estilo de oração. Ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão o trono do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela
paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, o lugar de paz, Jerusalém, uma cidade compacta, ou seja, está segura, a paz ali dentro, porque tem segurança. A segurança de Jerusalém não são os muros, mas são o Senhor que está em volta de seus montes, né? Então, a alegria daqueles que sobem à casa do Senhor é um lugar de alegria em que eles podem festejar e celebrar, porque há paz. A paz reina ali. Há justiça, porque há um governo ali que faz justiça para o povo. O trono de Davi, ele fala, o trono de juízo, né? E ele convoca as pessoas a orarem pela paz. Isso é uma missão da igreja, né? Orar pela paz em Jerusalém. Orar pela paz do povo de Israel. E não só uma convocação, mas uma promessa. Prosperarão aqueles que te amam. Nós vemos como as pessoas que odeiam Israel, elas não prosperaram. Definitivamente não. Né? E por causa disso, por causa dos nossos irmãos, nós diremos: paz esteja em ti. Então é uma celebração da paz aqui por meio de uma oração, né? O apóstolo Paulo, ele afirma aos Efésios: ele é a nossa paz. Jesus. Jesus é a nossa paz. Efésios 1, versículo 6. Não temos verdadeira paz senão em Jesus, o príncipe da paz. Irmãos, as guerras no mundo, os conflitos entre pessoas, entre pais e filhos, entre sogro e sogra, com genro e nora, entre esposo e esposa, o que nós vemos refletido isso no nosso mundo, na nossa sociedade, no número de divórcios, conflitos, né, que não têm solução, que resultam, né, em separação, os conflitos entre parentes, pessoas que vivem próximas, não conseguem ficar muito tempo próximos porque entram em conflitos, patrão, empregados, no trânsito, conflitos com as pessoas de modo geral. Enfim, esses conflitos, né, são resultados de conflito no nosso coração, no coração do homem, no coração da humanidade. Uma guerra que há aqui no nosso coração. Nós estamos em conflitos. Por isso, isso se externaliza em conflito entre as pessoas, entre as nações que sempre viveram em guerra ao longo da história da humanidade. Enfim, o conflito está no coração do homem. No coração do homem não há nada que promova a paz, vinda do coração do homem. Nada que promova a paz duradoura, podemos dizer assim. Né? O coração do homem definitivamente não é confiável. E a Bíblia diz que ele é enganoso. E por que há esse conflito nos nossos corações, no coração da humanidade? Por que há essa guerra? Porque os homens, as pessoas, estão agindo contra a natureza para a qual ela foi criada. Deus nos formou e nos forjou, nos deu uma alma, um espírito. E nós fomos criados para um propósito, para uma direção. E o homem não está andando nessa direção. Ele está como que nadando contra uma corrente que seria natural para ele, mas que não é mais natural por causa do pecado. Né? Nadando contra as correntes da sua alma, em desobediência à vontade de Deus. A alma tem um anseio por Deus, mas o homem traça um caminho contrário àquele que leva a Deus. Ele não está alinhado com os caminhos de Deus. E aí não há paz aqui dentro, porque não há esse alinhamento. Romanos 5,10 diz assim, olha, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Olha só. Nós só não temos paz com Deus, mas nós somos inimigos de Deus. Mas por Jesus nós fomos reconciliados. A reconciliação, quando as pessoas estão em conflitos, uma nação contra outra, uma pessoa contra outra, elas se reconciliam, ou seja, restabelece a paz entre elas. Assim o homem com Deus, ele está em guerra contra Deus, em conflito com Deus. Mas por Jesus foram reconciliados.
O homem não tem paz com Deus. E não tendo paz com Deus, com o seu Criador, e sem o seu perdão, ou seja, que ele não tem paz com Deus, ele não pode alcançar o perdão de Deus. Por não alcançar o perdão de Deus, o homem carrega o peso da culpa do seu pecado. Ele carrega um temor, um medo de uma condenação por parte do juiz, que virá, que ele sabe lá no interior, que virá porque ele não está andando no caminho que foi designado para ele andar, que foi determinado, que era o propósito inicial de Deus. Então ele anda em caminho contrário, mas ele carrega sobre si um peso, a culpa do pecado, que sabe que um dia será tratado, que será trazido à mesa de julgamento. E isso traz conflito para o homem. E por ele não ter paz com Deus, né, não ter paz na sua alma, né, ele não pode ter paz com o seu próximo, com o seu semelhante. Por isso as dificuldades de relacionamento que nós vemos, até dentro das famílias. Romanos 5 também diz, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, por meio da fé nós fomos justificados, perdoados, e aí nós temos paz com Deus agora. Por meio da fé, em Jesus Cristo. Então Jesus diz exatamente isso aí, olha, essa paz, eu não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que eu dou para vocês, vocês não conhecem. Vocês não encontram lá fora, no mundo, em quaisquer outras atividades que vocês venham a fazer. A paz que o mundo pode dar, ela não é verdadeira. É um paliativo. Ela é paliativa. Normalmente, ela é temporária e mesmo assim ela tem um custo muito alto para a nossa alma. A paz que o mundo pode dar. O mundo não pode suprir a necessidade de paz que a nossa alma tem, que ela anseia. O mundo não pode suprir. O que ela faz é paliativo. E aí os homens, as pessoas encontram substitutivos, né, que não satisfazem plenamente. As drogas. Todo tipo de droga, né, que tem aí fora. Né, elas trazem uma sensação de paz para quem usa, né, uma sensação agradável, né, uma falsa paz, que na verdade é uma fuga da realidade e das responsabilidades dessa vida. Então, naquele tempo, a pessoa está alheia a toda a realidade e ao mundo e à vida e às responsabilidades, às pessoas e a tudo. Ela fica fora dessa verdade e dessa realidade. E isso é falso porque uma hora aquele efeito ele passa, e é muito rápido, né? E o que sobra é um sentimento horrível, né? Terrível, de culpa, de derrota, de impotência, de angústia. Pior ainda do que antes de usar aquele psicotrópico. Remédios como calmantes, né? Que as pessoas, às vezes até há uma necessidade. Há uma necessidade, as emoções entrarem em colapso, né? E precisam ser, né, tratadas de forma medicamentosa mesmo, né? Mas os remédios, né, mesmo sendo necessário, né, eles também não produzem uma paz verdadeira. Né? Eles têm o seu efeito também, né? Não só drogas e não só remédios, mas as pessoas às vezes podem também, para encontrar paz, às vezes com um certo grupo, para ser aceito por um certo grupo de amigos, de pessoas, de trabalho, coisa assim, para ser bem quisto, ser amado ali no meio, a pessoa às vezes abre mão de princípios, negocia valores, crenças, né, que dão firmeza para a sua alma. Ela negociando aquilo, ela vai encontrar uma paz, né, localizada ali, naquele momento ali, mas haverá conflito na sua alma por conta disso. Não haverá paz verdadeira também. A agitação da alma, irmãos. A alma, por falta dessa paz verdadeira, a alma, ela normalmente fica agitada. Ela tem agitação, não tem calma. A Vitória falou a respeito sobre isso. Acho que foi quando ela abriu aqui, né, o culto, né? As pessoas não têm paciência, né? Querem as coisas rápidas. Não tem essa calma.
a ausência de paz, né? A falta dessa paz, muitas vezes as pessoas tentam silenciar esse anseio da alma por paz, silenciar com atividades, trabalhos excessivos, pessoas que trabalham além do normal. Às vezes nem é por uma questão financeira, é porque precisam manter a sua alma, o seu coração, a sua mente ocupados. Não pode estar sem fazer nada, porque sente o conflito, sente a dor. Né? Atividades do trabalho, como eu disse, pessoas que têm recursos e podem viajar, pessoas que, né, lazer extremo, só lazer, jogos, sejam jogos de azar, seja esporte também, às vezes de forma... Todas essas coisas são boas, irmão, e nós devemos desfrutar. Não é uma crítica a essas atividades, mas pessoas que se lançam a isso e parece que é um vício. E quando elas agem dessa forma, elas estão justamente tentando suplantar o anseio por paz, ocupar a sua mente, o seu corpo, a sua vida, né? Com coisas que não lhe tragam dor e sofrimento, noitadas, né? Baladas, fuga da realidade. Isso é uma fuga, né, daquele clamor da alma. As pessoas podem buscar, né, um substituto para essa falta de paz, irmãos, por incrível que pareça, até no ativismo religioso, até dentro da igreja. Né? Utilizar, né, a própria igreja, o ministério, às vezes, né, para suplantar também um anseio da alma. Nós precisamos sim participar e congregar e estar, mas o objetivo disso é Jesus. E não, né, se nós não estabelecemos um relacionamento com Cristo e com a paz que vem dele, essas atividades não terão qualquer valor para a nossa alma. Então, até mesmo, né, no ativismo religioso. E Jesus diz então, olha, quando ele fala da paz, ele fala para não ter medo. A paz que eu vou dar não é como o mundo a dá. E aí ele diz, não se turbe o vosso coração. Não tenho medo, é o que ele está dizendo. Essa palavra para não temer é uma frase, né, mais repetida em toda a Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Sempre que Deus se revelava para alguém, a pessoa já tremia, ele disse, não temas. Né? O anjo falou para Daniel, que ele ficou com medo quando viu aquela visão, não temas. Então, e todas as outras aparições, eufania, né, teofania, era dessa forma que ele se apresentava, o anjo do Senhor. Não temas. Por quê? Para que haja paz no coração e ele possa assimilar o que vai ser revelado, o que vai ser trazido para ele. Então Jesus disse exatamente isso aí. Eles estavam com medo porque Jesus falou que ia se ausentar deles, ia partir. Mas Jesus disse, olha, não temam, vocês terão paz. A minha paz. E ele estava falando isso, que essa paz ela seria produzida pelo Espírito de Deus, pelo Consolador, que ele estava falando ali naquele contexto para eles. Eu e o Pai viremos a vocês para fazer morada por meio do Espírito de Deus. Então vocês vão estar consolados. Vocês terão a minha paz. Essa é que eu lhes dou. Então não temam, ele disse. Não se turbe o vosso coração. O medo, a insegurança, a ansiedade, preocupação com o futuro são sentimentos que tiram a paz. Né? Essas coisas tiram a paz. Medo, ansiedade, preocupação, estão tudo relacionado, na verdade, né? E estão relacionados também à debilitação da fé. Jesus, quando falava né, por que sois tão tímidos, medrosos? Vocês ainda não têm fé? Então está relacionado à fé também, né? Cremos em Jesus. Então essas coisas, né, eles tiram a nossa paz. A nossa alma ela precisa estar segura. Ela precisa se sentir segura e desfrutar de uma paz verdadeira. Nós não podemos abrigar sentimentos de medo. Não basta também só o meu corpo estar bem. Né? A paz que Jesus está falando não tem relação com o nosso bem-estar físico, às vezes, também. Então, não basta eu ter uma boa conta bancária, uma boa aposentadoria, um bom plano de saúde,
As pessoas buscam, e é bom ter isso também. Mas não são essas coisas em si que podem nos trazer paz. A paz de Jesus independe dessas coisas. Vai muito além disso, né? E Jesus então fala justamente isso: não se turbe, a minha paz vos dou, não se turbe. A verdadeira segurança que traz paz à nossa alma não é uma condição de vida confortável. Às vezes tem essa ideia, né? Quando eu alcançar isso, eu tiver aquilo, eu tiver essa condição, ou me formar assim, ou fazer aquilo, né? Aí eu vou ter uma certa tranquilidade, eu vou ter segurança, não vou ter mais sobressaltos, vou ter uma vida confortável. Não, Jesus não está dizendo para ter essas coisas para receber a sua paz. Ele está dizendo para receber a sua paz agora, na condição que você está. E essas coisas são boas e ajudam, mas não são elas que definem a paz que Jesus pode dar. Não são essas coisas. E nós não podemos esperar que elas aconteçam para então nós descansarmos. Nós devemos buscar esse descanso já e essa paz já, porque Jesus prometeu já, independente dessas circunstâncias. Então, nós não podemos esperar uma vida sem qualquer dificuldade para depois então servir a Cristo, dizer que eu tenho Cristo e que eu vivo em paz. A nossa confiança não depende de dificuldades, mas depende de uma pessoa. Está em uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele conhece profundamente, intimamente, todos os processos mentais nossos, os processos da nossa alma, como nós pensamos, como nós agimos, como nós reagimos, né? Nossos sentimentos, como que nós reagimos, por que nós reagimos dessa forma ou de outra. Ele conhece perfeitamente as nossas vontades, nossos projetos, nossos sonhos, aquilo que nos agrada, aquilo que nos desagrada. Ele conhece muito bem todas essas coisas e ele sabe lidar de uma forma sábia, perfeita e amorosa em qualquer circunstância nossa para nos conduzir a águas tranquilas, que nos dê paz. Ele sabe lidar com isso em cada circunstância da nossa vida. O Salmo 46, versículo 1 diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso nos dá uma sensação de paz e segurança, né? Então Deus é o nosso refúgio, aquele lugar para onde você vai correr, para se esconder. E Ele é a nossa fortaleza, é o lugar onde eu fico protegido. Eu não só é a minha rota de fuga, mas é onde eu vou estar também protegido. De lá eu não vou precisar sair. Posso ficar lá que estarei guardado. Esse salmo é maravilhoso, ele fala da nossa segurança em Deus. A paz que Jesus dá, irmãos, que ele disse que vai dar, olha, deixo-vos a paz. Mas não é a paz do mundo, é a minha paz. Como é que era a paz que Jesus desfrutava com o Pai? Que paz que ele desfrutava? Nós vemos uma passagem, Marcos 4,35, está no outro evangelho, nos outros evangelhos também, que Jesus disse aos discípulos, olha, vamos atravessar aqui o mar, que é o lago de Genezaré, né? O mar da Galileia, que é um lago. E Jesus dorme na popa, depois de um dia inteiro ensinando as multidões, cansado, como um homem que era também, ele dorme na popa do barco. Diz que veio um vento muito forte, impetuoso, e ele soprava no mar, e o barco já se enchia de água. E Jesus dormia numa almofada no barco. Ali nós vemos, irmãos, o que é a paz que Jesus desfrutava no Pai. E que ele diz que nós podemos desfrutar. Que não teme, né, algo tão sério. Os discípulos que estavam ali eram pescadores, que entendiam, conheciam muito aquele mar da Galileia, conheciam muito os ventos, né? Era até muito espiritual isso aqui, porque eles atravessaram depois e deram de cara com os demoniados gadareno, né? Então os discípulos conheciam e eles tiveram medo e acordaram o mestre. Mestre, não se te dá que morramos? Você não se importa que nós vamos perecer?
né? E Jesus, então, ele os repreende, ele acalma o mar e os repreende, né? Repreende porque eles disseram, acaso vocês não têm fé? Por que não têm fé? Porque Jesus disse que, olha, nós vamos atravessar. Então Jesus não fazia nada sem a direção do Pai. Tudo o que ele fazia era em acordo com a vontade do Pai. Cada passo, cada vez que ele ia para uma cidade ou para outra, ensinava alguém, ele tinha uma sintonia perfeita com o Pai. Ele era um com o Pai. É um com o Pai. E quando ele disse para atravessar, ele estava indo por ordem do Pai. E ele iria chegar no outro lado, porque o Pai queria ele no outro lado. Por isso, ele confiava. E os discípulos que o conheciam Jesus, deveriam também entender isso, mesmo que não conhecessem o Pai, mas eles conheciam Jesus, estavam convivendo com ele, deveriam ter acreditado nele. Por isso a falta de fé. Então, nós vemos a tranquilidade de Jesus num momento dificílimo de tempestade, né, que poderia, né, ceifar a vida ali de todos eles, em alto mar ali, mar da Galileia. Essa é a paz que Jesus disse que daria para eles. A paz que Jesus tem por conta do relacionamento íntimo que ele tem com o Pai. É um relacionamento de confiança e de certeza de que o Pai jamais, né, iria traí-lo, fazer algo, né, contra o seu princípio de amor. Da mesma forma, Jesus jamais vai nos trair. Nós podemos confiar cegamente em Jesus, o nosso Salvador, por tudo que ele já fez por nós, irmãos. Não tem área da nossa vida que não possa ser confiada às mãos de Cristo. Não tem área nenhuma. E a paz de Jesus, então, irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós observamos como Jesus se portava, como se comportava, né, de forma pacífica. Parece que a gente visualiza, né, ele caminhando pelos campos, né, sorriso, aquela tranquilidade, falando com um ou com o outro, sem distinção, sem acepção de pessoas, de forma como quem tendo controle da situação. Não dá a impressão de que Jesus tem controle de toda a situação, até na hora da cruz. Ele que estava controlando tudo. Os homens crucificando ele, mas ele tinha sob controle todas as coisas. Né? Então Jesus demonstrava, irmãos, esse comportamento pacífico, tranquilo, equilibrado, ponderado, né? Mas também, irmãos, né, ele era confiante e determinado. Né? Ele demonstrava essa confiança e determinação nas coisas, autoridade quando falava. Jesus, ele demonstrava essas coisas, ele exalava paz nas suas palavras, na sua entonação de voz, no seu olhar, nas suas atitudes, nos seus abraços, nos seus gestos, nas suas decisões, nos seus ensinos, até no confronto aos seus opositores, ele era pacífico. A forma em que nós vemos Jesus um pouco mais, né, zeloso, digamos assim, é no momento em que ele expulsa aqueles vendilhões do templo, em que ele usa um chicote, e as pessoas às vezes interpretam também errado, dizendo que ele açoitou. Ele não açoitou ninguém com aquele chicote. Ele não era para açoitar as pessoas. O chicote era para os animais que estavam ali, que ele foi levando para fora do templo. Ele não virou a barraca, as mesas onde tinham as pombas, ele não virou, ele mandou que eles tirassem dali, porque se ele virasse, as pombas iam fugir e ele estaria trazendo um prejuízo para os donos dela. Ele virou as mesas dos cambistas, que eram as moedas, aí depois eles recolhem tudo. Então, e ali ele cumpria a profecia, né? O zelo da tua casa me consome. Então ele fez isso, ele tanto não pecou nesse momento, irmãos, que ninguém ousou contrariá-lo. E ali tinha líderes, tinha as pessoas que lideravam o templo, que cuidavam do templo, que não deixavam fazer qualquer coisa ali. Tinha ordem ali dentro. Ninguém ousou levantar a voz contra ele. Por quê? Porque ele estava correto. Ele estava certo na sua atitude ao fazer aquilo. Então, Jesus, ele exalava paz em todas as suas atitudes. Quando o apóstolo Paulo fala aos filipenses sobre as nossas súplicas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações que nós devemos levar a Deus em oração,
em súplicas, com ações de graças, ele diz assim, ó, que quando nós fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede o entendimento. Por que excede? Porque não é a paz que o mundo vos dá, é a paz que vem de Jesus, que ela é contrária, né, às coisas visíveis, que ela não depende das circunstâncias. É uma paz que é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é promovida por um bem-estar físico, emocional, ou físico ou de relacionamento com pessoas. Não, ela é produzida aqui dentro, com Deus, um relacionamento com Deus, e se externa, sim, no relacionamento com as pessoas. E quando nós fizermos isso nesse relacionamento com Deus, essa paz que excede o nosso entendimento, ela vai guardar, olha só que interessante, guardar os nossos corações, os nossos pensamentos, guardar, irmãos, as nossas emoções, guardar as nossas decisões, para não agirmos impetuosamente diante das dificuldades, das afrontas. Nós seremos guardados para tomar decisões corretas, porque em momentos de conflito e dificuldade, uma decisão errada vai agravar o nosso problema. Vai dificultar mais ainda a nossa situação. Mais do que nunca nós precisamos da direção de Deus. Mais do que nunca nós precisamos acertar na decisão. E nós precisamos ter o coração e a mente guardadas para não se deixar influenciar por essa circunstância e tomar decisão contrária à vontade de Deus revelada na sua palavra. Mas que nós só podemos ter conhecimento e revelação para tomar decisão na comunhão com o Senhor, na intimidade da nossa comunhão com o Senhor. Então, essa é a paz que Ele nos dá. Essa é a paz que Jesus pregou e que Paulo disse que nós pregamos. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz, que traz Jesus é essa paz que veio ser apresentada aos homens, para os homens poderem ser reconciliados com Deus e ter paz com Deus. Agora que nós recebemos a paz com Deus, nós recebemos uma missão, nós recebemos esse evangelho para levar essa paz, o evangelho da paz, àqueles que estão em guerra com Deus ainda, em conflito com Deus, para que eles sejam reconciliados também, né? Não importa, irmãos, o que os homens façam, não importa o que nós façamos para ter paz. Todos os esforços serão vãos se nós não tivermos paz com Deus. Se nós não tivermos paz com Deus, por melhor que sejamos como pessoas aqui nessa terra, nós não teremos paz interior, paz na nossa alma. E o acesso a essa paz é por meio de Jesus Cristo somente. É a paz que Ele disse que daria. Somente Jesus. Ele é quem transmite essa paz, que nos dá equilíbrio, que nos dá paciência, coragem, firmeza em todos os desafios da nossa vida que nós ainda vamos enfrentar, porque virão muitos, enquanto estivermos nessa carne, né, nesse corpo, né, nós enfrentaremos os conflitos dessa vida. Né? Nossa paz, irmãos, ela é fundamentada nessa confiança que temos em Jesus. Na confiança em quem Ele é, pelo que Ele já fez por nós, que temos revelado na sua palavra, pelo que Ele é e pelas suas promessas. Essa fé que nós temos em Jesus, essa confiança em Jesus, irmãos, ela nos faz seguir em frente, ela nos faz caminhar, às vezes um pouco mais lentamente, pelas dificuldades que nós encontramos no caminho. Mas independente disso, irmãos, independente de qualquer dificuldade que nós tenhamos no caminho, né, a nossa paz, ela não vai ser tirada se nós tivermos a certeza que estamos no caminho que Deus desenhou para nós, determinou para nós. Né? Nós sabemos para onde estamos indo. Então, o caminho é esse. Há alguns momentos que vai ser difícil, mas é esse o caminho. É essa certeza que nos dá a força de prosseguir naquele caminho, de não buscar um atalho, um subterfúgio, uma outra, né, ou buscar a paz de outra forma. O caminho vai ser difícil, mas a paz vai estar guardada e preservada ali, porque o Senhor está comigo.
Essa certeza, essa convicção, irmãos, que nos dá tranquilidade e paz. O que nós não podemos é errar o caminho. Pode ser até um caminho mais fácil aí, mas se nós não estivermos no caminho certo, não haverá paz. E aí, nós perdemos tudo, na verdade. Se perdemos a paz, né, nós perdemos tudo. E como que nós podemos perder a paz? Pelo afastamento de Deus. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Estando afastados dele, estamos afastados da paz. Né? As incertezas, a insegurança e medo, nós temos que sondar. Nós somos humanos, é claro, nós temos alguns sentimentos que nos assaltam, mas nós devemos aprender a lidar com esses sentimentos. Eles não podem tomar conta da nossa vida e direcionar as nossas decisões, determinar as nossas atitudes, as nossas práticas. Essas coisas, elas vêm e nós sentimos, mas elas não determinam o caminho que eu vou andar. Elas não podem determinar. Então, esse afastamento de Deus, irmãos, acontece não porque Deus se afasta da gente, porque nós nos afastamos do caminho dele. E quando nós afastamos do caminho que Deus determinou para nós, esse caminho que nos dá essa tranquilidade, essa paz, né, nós precisamos, né, de uma conversão. Nós precisamos mudar, nós mudamos a direção é essa, nós mudamos a direção, precisamos de uma... O que é conversão? Convergir. Você estava indo para um lugar, você converge, vai para o outro. A conversão à esquerda, a conversão à direita. O GPS não manda nós para a direita e para a esquerda, é uma conversão que você faz. Então, a conversão para os caminhos de Deus novamente. Ele nos chama a conversão por meio do arrependimento. Arrependimento. Perdoados, o sangue de Jesus já nos purificou, mas nós não podemos continuar errando e falhando e achando que podemos continuar caminhando. Nós vamos nos distanciar de Deus assim, se continuarmos no erro. Nós somos chamados à conversão, ao conserto, para recebermos o perdão e restabelecer a paz com Deus, para não entrarmos em conflito de novo com Deus. O livro de Levíticos é interessante, irmãos. Tem umas verdades. É um livro que às vezes não gosta, é meio cansativo, né? Porque é meio repetitivo, as leis, principalmente as leis de sacrifícios cerimoniais e tudo mais. Mas os primeiros 7 capítulos ali de Levítico, ele fala de diversos sacrifícios pelo pecado. Uma série, né, de holocaustos e ofertas disso e ofertas daquilo. Então, esses sacrifícios, irmãos, sacrifício da velha aliança, né? Eles eram sacrifícios pelos pecados, pelo pecado dos sacerdotes, aí tinha o sacrifício pelos pecados do príncipe, sacrifício pelos pecados do povo como um todo, da nação, sacrifício pelo pecado de cada indivíduo, pessoa, né, individualmente, sacrifícios por pecados ocultos também, diversos tipos de sacrifício. Cada um tinha uma forma como devia ser feito para receber a remissão do pecado e o perdão de Deus, depois de oferecer o sacrifício. Então, por meio da fé, eles sabiam que eles tinham que se arrepender. Em todos eles havia pecado. Eles tinham que primeiro consertar o seu erro. Se era um erro, um furto, coisa assim, eles tinham que restituir, tinham que consertar com o seu próximo. E depois, então, eles iam lá e apresentavam a oferta de sacrifício lá para o perdão de Deus sobre aquele pecado. Então, eles eram reconciliados com Deus. Havia paz com Deus. Mas tinha um sacrifício, o último deles, é justamente o sacrifício de paz, um sacrifício pacífico. Nesse sacrifício, né, não era um sacrifício por pecado algum, era um sacrifício voluntário, era um sacrifício apresentado a Deus em ações de graça, em gratidão, ou então um voto que estava fazendo com Deus. Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso disso, daquilo, eu vou apresentar esse sacrifício como um voto. Né? E se o Senhor fizer, eu sacrifico isso. Aí aquilo se cumpre na vida, a pessoa vai lá e apresenta o sacrifício. Então não era por pecado. Esse sacrifício, então, o sacrifício de paz, era um sacrifício para os crentes, que já tinham sido perdoados. Então, aquele que tinha pecado, ele tinha que oferecer o sacrifício específico pelo pecado. Ele não adiantava ele vir com um sacrifício de paz que não ia ser aceito. Porque ele não tinha paz com Deus. Ele estava em pecado. Ele tinha que receber o perdão de Deus e sacrificar primeiro para receber o perdão. Aí depois disso, ele poderia fazer oferta de sacrifício de paz.
porque ele já tinha paz com Deus, já estava reconciliado com Deus. E ele então poderia, sim, oferecer um sacrifício voluntário, pacífico, em ação de graça. O nosso sacrifício, sacrifício pelo nosso pecado, irmãos, que nós fizemos, né, ele que nos traz paz com Deus, foi Jesus Cristo lá na cruz por nós, morrendo por nós. Esse foi o sacrifício que nos perdoou o pecado. Nós temos paz com Deus. Então, o sacrifício de paz, nós podemos fazê-lo agora como filhos de Deus que nós somos. Nós não apresentamos nada a Deus agora fizemos algum esforço ou nada mais para ganhar a salvação. Ou para Deus perdoar o nosso pecado. Não. Nosso pecado já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Fomos lavados e purificados. Né? Mas nós podemos servir a Deus agora, no sacrifício de paz. E aí, Hebreus 13:15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Jesus Cristo, né, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então vejam só, o sacrifício de paz lá do Velha Aliança era um sacrifício de gratidão a Deus, de honra a Deus, de ações de graça a Deus, de louvor a Deus. E agora ele nos chama, aqui o escritor de Hebreus, é para os crentes isso aqui, que nós devemos oferecer sempre, por meio de Jesus Cristo a Deus, sacrifício de louvor. Irmãos, sacrifício de louvor não é ficar cantando para Deus, embora isso faz parte da adoração e nós devemos fazer, seja em casa, seja aqui, né, ouvindo uma canção, né, irmã? Então, sacrifício de louvor também. Agora, o que ele está dizendo aqui é que o sacrifício de louvor é o sacrifício que honra a Deus, que expressa gratidão a Deus. Ele é o fruto dos lábios que confessam, ou seja, aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, que foi lavado, que foi perdoado pelo sangue de Jesus, justificado diante do Pai. Então, esses são os lábios que confessam o nome do Senhor. Então, esses lábios que confessam o nome do Senhor, eles precisam dar um fruto que honre a Deus. Um fruto de vida cristã, de vida santa, justa, de bom testemunho, que honre ao Senhor. Veja só, vou ler de novo. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você confessa o nome de Jesus, irmãos, com seus lábios? Não pode ser só com os lábios. Tem que ser com a sua vida, o fruto dos seus lábios. Então, isso que nós confessamos tem que ser uma verdade na nossa vida. Não pode ser uma hipocrisia. Esse é o sacrifício de paz para recebermos e guardarmos o nosso coração na paz que Jesus disse que nos dá. Amém, meus irmãos?